Alexandra, vamos começar então? Eu espero um pouquinho sempre para quem estava combinando de entrar. Essa é a Uhum. série Profissões, que nesse período de distanciamento social, pensei que seria muito interessante eu fazer algo que fosse produtivo, tanto para mim e quanto para as pessoas também que estão em casa, às vezes algum estudante que está no processo de decisão de qual profissão escolher. E até enquanto nós profissionais mesmo, conhecer um pouco mais sobre a profissão do outro, né? Uhum. E o que eu vou falar toda semana aqui é uma pergunta que eu vou te fazer agora e a gente continua com outro comentário sobre isso. Quem é você, Alexandre? Então, eu sou a Alexandra, mãe de duas crianças, dois meninos. Tenho dois príncipes, um de 7 e um de 10 anos. Sou casada há 12 anos. Minha primeira profissão, quando eu escolhi, eu me formei como biomédica. E como biomédica, eu trabalhei na profissão 6 anos. Dei aula de laboratório, dei aula de imunologia, gostava muito. Trabalhava no Centro de Testagem e Aconselhamento aqui em Uberaba, pela prefeitura, aonde eu tive oportunidades de aprender muito sobre saúde pública e me apaixonei também por essa área, porque eu tinha grupos de palestras desde criança para falar de sexualidade, de segurança sexual, desde criança, entrando na pré-adolescência, até grupo de profissionais do sexo eu atuava também. Que Ia nas legal. empresas, fazia trabalho sobre doenças sexualmente transmissíveis, era muito gratificante. Que Aí bacana. depois, quando eu tive o primeiro filho, eu saí da prefeitura, fiquei só na Uniub. Aí na Uniub eu ainda fiquei mais um ano, quando meu primeiro filho nasceu, e por decisão minha e do meu marido, eu resolvi me dedicar aos estudos para ficar mais próximos dele, porque eu tinha uma carga horária muito pesada lá, era mais de 40 horas semanais com os plantões. E Uhum. aí eu fui fazer mestrado, porque eu sou apaixonada pela área de docência e pesquisa. Fui fazer mestrado, durante o meu mestrado eu engravidei do meu segundo filho. Acreditava que ele não ia amamentar como o primeiro, e ele, desde que nasceu, só amamentou em mim, nunca tomou uma fórmula, mas ele nasceu com uma doença que não foi diagnosticado só aos 11 meses. E aí, quando diagnosticou, ele já estava num processo de desnutrição grave, com comprometimento intestinal. E aí ele teve que, a gente diagnosticou em outra cidade, aqui em Uberaba, eu não tive a oportunidade, nenhum médico o qual ele passou conseguiu identificar a doença. E na verdade era uma alergia alimentar, mas com foco no intestino. Então ele perdeu boa parte da absorção, ele absorvia só 10% do que comia. Nessa época eu estava entrando no doutorado, foi uma fase muito difícil, com ele doente, eu defendendo o mestrado e indo para o doutorado. E ao entrar, descobrir a doença dele, eu tinha alternativas de colocar uma sonda para ele se alimentar, dele aceitar o leite, qual ele nem conhecia mamadeira, ou eu fazer uma dieta restritiva e continuar a deixar ele com leite materno, que eu sabia que também era uma das melhoras para ele, por causa de imunoglobulinas e tudo. E eu não pensei duas vezes em entrar com ele e ficar com dieta restritiva. E ficamos um ano e meio nessa dieta restritiva e hoje ele está curado, ele não tem nada. Só que eu tinha 6 meses de doutorado quando eu entrei na dieta restritiva e comecei a me apaixonar pela nutrição, porque aqui em Uberaba me faltou ajuda de uma nutricionista que conhecesse a parte de restrição alimentar, da alergia, tudo. Então eu me tratava, eu e ele, com uma nutricionista em Uberlândia. E aí eu falei, já que eu estou estudando, não tenho nada, né? Ele não me dava trabalho nenhum, porque ele acordava de 15 em 15 minutos, porque ele tinha fortes dores abdominais na época. Eu resolvi fazer o processo seletivo para portador de diploma e fui para nutrição. E fiz o doutorado junto com nutrição. E hoje, assim, por tudo que eu passei com ele, eu ainda agradeço dele ter tido
a doença para eu ter descoberto a ciência da nutrição, porque eu sou uma apaixonada hoje pela nutrição. Só que aí, durante toda a faculdade, por ter passado por essa fase de restrição alimentar e sentir na pele o que é ter vontade de comer e não poder, apesar que eu tinha uma causa maior, que eu não poderia comer as coisas porque eu tinha que amamentá-lo, eu vi que a restrição não é legal, mexe muito com o psicológico. E aí, durante toda a minha faculdade, fazendo nutrição na UFTM, eu me dediquei também ao estudo de nutrição comportamental. Então, eu gosto da nutrição no sentido... eu cursei nutrição na UFTM. O meu doutorado eu também cursei na UFTM. E aí, eu me dediquei... a Lili falou que tá caindo, Dani. Tá normal para É, todo mundo? que tá caindo para mais alguém? Acho que não. Acho que é só Acho que para não. ela, né? Uhum. E aí eu sempre comecei a estudar nutrição comportamental, ferramentas que colocava as pessoas como protagonista da sua alimentação. Porque eu acredito assim, nós vamos morrer comendo. E o período de terapia nutricional, onde uma pessoa procura um nutricionista, é por um certo tempo. Então, eu não sou muito a favor de dietas restritivas para perda de peso, a não ser que a pessoa tenha algum problema, né, fisiológico e precise. Tipo, uma diabetes, eu vou ter que restringir açúcar. Ah, tá com hipercolesterolemia, eu vou restringir gordura saturada, mas assim, em condições normais, por exemplo, quer fazer um emagrecimento, eu sou contra dietas restritivas, eu acho que a gente tem que trabalhar comportamento, nesse caso, e reeducação alimentar. E aí, me formando, né, eu recebi com muita gratidão um convite para atuar na equipe do INEPS, aonde eu conto com profissionais que me apoiam nesse sentido. Então, assim, fazer o plano alimentar de pessoas que querem perder peso, com um processo de educação alimentar, mas que tem a possibilidade de acompanhar com um psicólogo, é um diferencial enorme. Porque aí a gente pensa em mudança de comportamento, e aí eu tenho a sensação que o que eu vou passar para ela, mesmo depois de 10 sessões, 2, 3, 4 meses comigo, ela vai poder levar para a vida toda. Então, por Uhum. isso que eu fui para essa área de nutrição comportamental e hoje eu sou muito realizada. Amo ainda a biomedicina no sentido da pesquisa, né? Mas não me vejo mais dentro de um laboratório de jeito nenhum, né? E a ciência dos alimentos me trouxe uma sensação que o alimento pode curar, porque eu vivi isso na pele, né? E estudando nutrição, meu filho hoje não tem nada, principalmente pelo uso da nutrição funcional. Que aí Coisa eu uso linda. alimentação funcional, começava a usar alimentos que são anti-inflamatórios, temperos naturais, e isso possibilitou a cura dele. Alexandra, muito legal, que eu não quis nem parar. Que você foi contando, Eu comecei. você linkou tudo, mas como? Eu te perguntei quem é você. E você falou aqui, dentro da terapia ocupacional, de vários papéis ocupacionais seus. Você falou de eu sou mãe, eu sou esposa, e pelo meu filho, eu busquei uma nova profissão, trabalhei disso. E você foi falando várias coisas interessantes que eu pensava, nossa, eu quero perguntar, mas eu falei, deixa eu contar, porque eu acho muito gostoso isso. A pessoa ir falando de uma forma natural, e que foi muito bacana isso. E os comentários de todo mundo aqui, de nossa, que batalhadora, que guerreira, que coisa bonita Obrigada. você buscar o cuidado pro ali, que amoroso você Buscou buscou uma profissão. a profissão baseada na sua própria vivência. E é isso tudo, que Foi. está todo mundo aqui muito admirado. E eu acho que isso que vai enriquecer Obrigada. muito. E muito bacana que o que eu te perguntei, que no início que eu falei, eu vou perguntar e faço um comentário que eu vou fazer toda semana. Que eu perguntei quem é você, você já descreveu tudo, sua profissão. A nossa profissão mostra muito sobre a gente, né? Principalmente na cultura. Não que a gente seja a nossa profissão, mas nossa cultura, Uhum. nossa
nossa sociedade busca muito isso. E você, eu achei até engraçado um dia que me perguntaram, eu me apresentei e me perguntaram, você é filha de quem? Falei, do meu pai. Não que os meus pais vão justificar quem eu sou, a minha profissão, mas nossa profissão diz muito da gente. E a Sim, forma como você está descrevendo sua profissão, o valor que você colocou aí da profissão para a sua família, para o seu filho, os hábitos que você mudou da sua vida para ter o melhor cuidado com com seu filho. E o foi. melhor de tudo que você falou, hoje ele é uma criança tranquila, não tem mais problema nenhum. Graças a Deus. Não tem que ter mais nenhuma alteração na alimentação dele. Não. Na época, do diagnóstico, se nós fôssemos muito restritivos, ele tinha 90% de chance de cura. Uhum. Então, só deixava ele comer e comia a comida que eu manipulava. Mesmo na casa dos meus pais, eu não queria comer. Tinha que ter todo um cuidado e eu fui muito restritiva. Quando saímos da dieta do leite, né, da total exclusão do leite de origem animal, aí a gente ficamos 6 meses, né? E aí isso a nutrição já tinha me ensinado. A gente gastou 6 meses para voltar a comer de tudo, porque na verdade a gente tinha tido uma intolerância à lactose, porque a gente parou de produzir aí em cima, porque nós ficamos muito tempo sem nos alimentarmos, né? De derivados de leite. E aí, depois disso, mas hoje ele não tem nada, nenhum problema. Interessante assim, né? Depois da cura, dos 6 meses, que foi introduzindo aos poucos, super para ele não ter reação, ele não ganhou peso, ele ainda era uma criança abaixo da curva. E eu tinha até os 5 anos que a gente fala, mais ou menos 5, 6 anos, para ele entrar na curva, para ele não ter déficit, né, ponderal. Mas aí aos 5 anos ele já estava na curva, porque aí eu trabalhei com a nutrição funcional com ele e consegui a recuperação do intestino. Então hoje ele já absorve tudo que ele come, né? Porque ele perdeu as microvelocidades do intestino, de tanto que ele sofreu com a alergia, então ele não absorvia. Aí aos poucos eu consegui recuperar a saúde intestinal dele, então hoje ele não tem nada. Graças Ele a Deus teve, não tem sido um. foi um Oi? risco muito grande, né? Olha, eu falo, é complicado, mas o dia que eu cheguei, porque assim, foi um erro de diagnóstico de uns 3 pediatras que aqui de Uberaba, que eu passei, que falava para mim que ele não tinha nada. Por quê? A alergia dele não é IgE imediata, então ele não tinha fechamento de clote, ele não tinha urticária, era no intestino. Ele não reconhecia a proteína, fazia-se um complexo e aí ele depositava no intestino e ele foi perdendo. Só que aí o que Uhum. aconteceu? Quando fez o diagnóstico, no dia que eu cheguei com ele em outro consultório fora daqui, o médico achou, de primeira mão, quando eu falei, ele falou: olha, lógico que eu contei toda a minha história, mas ele falou assim: a sensação que eu tinha era que você era uma mãe negligente, que você não dava comida para ele, porque ele foi piorando muito. E dos 9 aos 11 meses, ele piorou muito. Ele tinha, assim, 11 meses, mas tinha tamanho de 5 meses, sabe? Então, era aquela criança muito desnutrida. E pelos exames, estava totalmente em desnutrição. E aí, isso que é ruim, né? Mesmo sendo profissional da saúde, eu ainda assim depositei a confiança na pediatra, que foi pediatra do meu outro filho, e falava que não era nada, que ele tinha refluxo. E aí, era toda uma situação, mas passou, Isso é graças uma a Deus coisa passou. que a gente observa que temos profissionais, cada um uma especialidade, né? Que é muito Sim. interessante a gente ter esse diálogo que hoje, eu espero, faz quantos anos já? Hoje ele tá com 7, né? Então a gente saiu da dieta tem mais ou menos 4 anos e meio. Com 2 anos e meio, dois A anos, gente 3 anos ele saiu da dieta. essa comunicação, esse diálogo, essa rede de profissionais seja ampliada, né? Naquele momento que tá. Eu acho que não é isso, mas está tendo alguma alteração. Que outro profissional que eu posso procurar? Alguém que já fez algum. Sim, Tem dois comentários aqui.
Tem vários profissionais que trabalham aqui com a gente, pessoal do INEPS. A Marina, inclusive, falou que ela e a filha dela, a Valentina, também passaram por uma trajetória parecida. É, Aham. não é fácil. A Rafaela perguntou se para nutrição comportamental tem alguma especialização, como que funciona? Então, na verdade, o Conselho Federal de Nutrição, ele não reconhece como uma especialização. Você não pode, você pode fazer uma pós em nutrição comportamental, mas você não vai ter o título de especialista, Entendi. né? Eu não fiz a pós ainda, eu faço cursos de nutrição comportamental. Tem um Instituto de Nutrição Comportamental que dá a validação de curso, e agora parece que, diante do interesse das pessoas, a ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, ela vai validar, você vai ter uma quantidade, se você for fazendo os cursos, aí ela vai determinar uma quantidade de carga horária para você ser considerado um nutricionista comportamental. E aí eles Ah, estão querendo mudar, não mais para. E aí você ter o título de fazer terapia nutricional agora. Então, a nova tendência do mercado, né, é tratar como terapia nutricional, aonde o cliente te procura, né, e você vai traçar metas com ele, um plano de reeducação alimentar baseadas em ferramentas comportamentais por um período. Então, eu acho muito interessante se assim foi, eu acho que funciona muito, porque, por exemplo, hoje uma cliente chega para mim e fala que ela quer perder 10 quilos, é muito importante ela se colocar o que é 10 quilos, quanto tempo ela gastou para ganhar 10 quilos e o que ela está disposta a fazer para ela perder os 10 quilos. Quanto tempo isso vai gastar? Então, a gente trabalha com qual fase de contemplação que a paciente quer. Ah, ela quer ter 10 quilos a menos, mas ela já está fazendo alguma coisa? Ela consegue fazer alguma coisa? E aí, dependendo da fase que a gente identifica com as ferramentas aplicadas, nós temos mais ou menos um período para tentar chegar ao objetivo, mas ela tem que ser sempre protagonista. Então a gente tenta, primeira coisa, identificar as partes mais difíceis que ela considera que faz ela engordar e trabalhamos com meta. E aí eu explico, né, que meta, porque é muito engraçado. Às vezes, por exemplo, no fim do ano a gente fala assim, eu quero ser feliz em 2020. Eu acho muito abstrato isso. O que é ser feliz, peço isso. né? Mas e aí é engraçado, porque nós temos momentos tristes e felizes. Então, se eu for triste, eu não fui nada feliz. Não, eu fui feliz, né? E aí eu sempre falo para ela, por exemplo, a gente vai trabalhar em hidratação. Não, eu vou aumentar meu consumo de água, certo? Ótimo. Quando? Como? Ah, eu tomo meio litro. Então, nas 2 próximas semanas, eu vou tomar 600 ml. Você concorda comigo que ela aumentou 100 ml nas 2 próximas? Ela atingiu uma meta. É importante a gente considerar isso. Talvez pense assim, mas 100 ml é pouco. É pouco para quem toma 2 litros, mas para quem toma 500 ml é um aumento. É uma meta alcançável, né? É fácil. Alcançável, porque é o sentido de meta, né? Eu falo que tem que ser meta mensurável, tem que ser explicável, tem que ter um tempo, de tempo e A tem que ser aplicável. E ela Aham. tem que visualizar para ter a sensação assim, nossa, eu consegui tomar 600 ml. Será que eu consigo 700 ml na próxima semana? E Olha, interessante ela ter consciência disso e olhar para trás e falar assim: eu consegui, aos poucos eu consegui. uhum. E fazer sentido, né? Eu acho assim, porque é muito estranho, eu nunca gostei, não estou criticando nutricionistas que trabalham assim, mas eu acho muito estranho eu escolher o que o meu cliente vai comer. Eu não estou na rotina dele. Então, eu faço um plano alimentar, aí eu coloco lá meio pão, uma colher
de requeijão que pode ser trocada. Mas e se um dia ele viajar, não tiver aquele requeijão, não tiver o pão? E aí a gente engessa. Então eu sou contra isso, porque eu acho que as pessoas não podem ser engessadas, principalmente em relação à alimentação, porque para mim a alimentação está ligado à cultura e a sentimento. E é E cada um prazeroso o ato do. tem que te dar prazer. Eu tô pensando aqui, tem muita coisa que você tá falando, tô borbulhando minha cabeça. E é muito interessante o que você falou no início e que você resgatou agora. E na minha cabeça veio que você falou, tá, a pessoa chega, eu quero emagrecer tanto. E essa participação de uma equipe nesse processo de reestruturação da alimentação, mas por que que você quer emagrecer? É muito importante isso tudo, né? Travou e está me escutando? Sim, não, tô te escutando, agora eu escutei. Tá. A Fernanda perguntou ali, que é uma coisa que eu também fiquei pensando na hora que você falou. Gente, eu escuto a Alexandra falando sempre, eu imagino que ela está formada há 20 anos. É tudo muito Não, novo aqui. Quando foi você formou em nutrição junto com o final do doutorado? não, foi assim. Na verdade, eu ia formar junto, mas por Aham, incompatibilidade do meu orientador de horário, e aí eu terminei o doutorado em abril do ano passado e terminei a nutrição. Aí eu adiei a nutrição 6 meses, né? aham. Dividi algumas disciplinas, porque eu entraria em estágio, ia chocar com revisão de tese e tudo, e eu, né? E por isso que eu faço questão de me identificar. Eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu constituí a minha família, então eles são prioridades para mim. E Uhum. aí como eu também recebia uma bolsa da CAPES, né, de produtividade do doutorado, então eu estabeleci as minhas metas. Meus filhos estão em idade de alfabetização, então por isso eu não consegui terminar junto. Então, eu terminei nutrição, desculpa, eu defendi meu doutorado dia 9 de abril do ano passado e terminei a nutrição em novembro do ano passado. Tá, porque aí vem muito minha curiosidade. Eu falei, gente, a trajetória que ela passou, que casa muito com a pergunta da Fernanda, que é psicóloga, Fernanda Mendes, que eu fiquei pensando, nessa trajetória toda, a experiência que ela teve com o filho, você já conseguiu apresentar uma clientela nesse sentido, com a experiência que você teve com seu filho? Como que tá isso? Já, você fala atender crianças com alergia, já tive Isso. no. Foi muito interessante durante o meu estágio, porque os professores da nutrição na UFTM conheciam a minha história. Como a Uhum. coordenadora conhecia, e ela me ajudou muito, porque eu não tinha a obrigatoriedade de eliminar matérias. Mas como eu cursei biomedicina lá também, muitos professores me conheciam. Então, ela mesma, ao me conhecer e eu contar a minha história, o que eu estava passando, ela fez uma carta e mandava para cada professor que eu pedia dispensa de matéria, as básicas. E eles me conheciam, e então eu consegui assim, 18 disciplinas, a parte básica eu consegui eliminar. E aí, por isso que eu também consegui me dedicar à nutrição um pouco mais e fazer os dois juntos, porque é muito difícil, foi muito difícil a época, Eu né? já fiquei só fã na hora que você falou que deu aula de imunologia. A Ai, minha, eu amo imuno. eu, assim, não posso falar que foi sorte, né? Mas que eu consegui passar. Mas a minha turma, assim, 90% É repetiu imunologia difícil. várias vezes. E Eu, só de da, falar que eu deu dava aula. imunologia prática, né? Mas era impossível eu ensinar para mim, um aluno da biomedicina a fazer um exame de HIV se ele não sabe o que está acontecendo. Como que eu vou autorizar o meu aluno, né? Ensinar ele ser um profissional, assinar um exame positivo de HIV sem. Então, assim, essa parte do laboratório de imunologia, eu acho que requer muito. Falava para eles que era um diagnóstico fechado, né? Não tem como alguém ter hepatite C hoje e amanhã não. Então, o exame Ah, não pode dar errado. Então, é muita responsabilidade. Mas era muito gostoso, eu gostava muito. Me cresci muito como profissional na Uniup. ah, Você estava perguntando se eu atendia, aí eu estava te contando.
Os professores da nutrição, graças a Deus, eu fui muito, muito acolhida. Eles eram mais que professores, todos tinham um carinho enorme, né? E junto veio a maturidade, né? Mesmo fazendo doutorado com filho, eu consegui, fico muito feliz, assim. Eu era uma das melhores alunas da, da, da UFTM de nutrição. Eu terminei com média, a minha média no meu histórico em todas as disciplinas eram 9, acima de 9. Eu me dediquei muito porque eu amava, fazia sentido. Então, eu acho que quando uma coisa faz sentido para você, você se dedica diferente. Então, assim, quando eu entrei no estágio que eu estava te falando, toda criança que aparecia com alergia, os professores me encaminhavam. Então eu pude atender e eu fiquei muito feliz porque eu já recebi mães desesperadas, chorando, e de repente eu conversava comigo e eu via que eu podia trazer um pouquinho de esperança para aquele coração, porque quando você fala, não, mas eu já passei por isso, é diferente. Parece que É, a pessoa, ela tem a prática, né? Então, assim, às vezes no estágio eles me chamavam, já troquei receita demais, já faço questão até hoje, qualquer um que peça meu auxílio. Atualmente eu estou atendendo gêmeas, elas são pifitelinas, mas as duas têm o mesmo tipo de alergia e elas são a ovo, leite e trigo. Então, é uma restrição alimentar maior ainda do que eu passei, sabe? Então, é muito gratificante você ver uma criança comer e depois você fazer a reintrodução alimentar e trabalhar com a família, que aquilo é um tempo e que não exclua a criança, sabe? Na minha casa, por exemplo, nós resolvemos, nós quatro, viver a doença do Rafael. Eu vivi porque eu estava de restrição, mas meu marido e meu filho também viveram. eu diria pelo Então, contrário, vocês viveram juntos a saúde vivemos. do filho, não a doença. É verdade. Mas assim, a gente não deixava ele comer nada e não mostrava a ele. Ele tinha uma consciência de que não podia, até porque ele foi para a escola mesmo estando com restrição. Ele entrou na escola com 2 anos. Ele sabia que não podia, que passava mal, mas aqui a gente também não ficava expondo para ele, porque na escola já tinha, apesar que ele teve ótimas professoras que fazia ele se sentir do grupo, mas tinha, ele não podia comer o lanche do amiguinho, ele não participava da festa do amiguinho. A gente teve um isolamento social. Eu falo que esse isolamento que a gente está vivendo agora, tranquilo, porque eu vivi isso. Eu deixei de ir em várias festas com ele, de sair com ele, porque eu acreditava piamente na cura. E o que um dos médicos que eu fui falou para mim se você for severa, ele vai curar. Então na minha cabeça ficava, ele vai curar. Então E curou. curou, graças a Deus. A Monísia, que está falando aqui, ela tem um filho de 7 anos e ela mora lá em Araraquara. E ela Hum. ensinou a descansar os talheres. Virou uma brincadeira na hora da refeição e está dando bem certo com o filho dela. Ela ensinou o quê? Eu não ouvi. A Cortou. descansar os talheres. Ah, ótimo, maravilhoso. A gente precisa, depois que a gente começa a comer, em torno de 20 minutos para ter saciedade. Eu acho muito importante, né? As crianças fossem comer rápido, olhando o celular, nem percebem o que estão comendo, e aí vão criando hábitos errados que vão levar para a vida adulta. Então, é importante isso. Aham. Tenta. Você falou uma coisa que eu queria linkar aqui. Gente, só queria ver com você, Alexandra. A nossa proposta inicial é meia hora. Se o assunto estiver legal, a gente estendeu até uma hora. Tudo bem a gente continuar? Pode, por mim, Então tá, cheio de. tranquilo. E eu também estou super curiosa com várias coisas. Pela sua trajetória que você trabalhou no CTA, eu imagino que a nutrição ajuda muito nessa questão também de pessoas com HIV. Sim, sim, ajuda muito. É, tem um estudo recente que a nutrição funcional ela diminui, apesar que os medicamentos hoje são bem melhores, né? Do que antigamente em termos de efeitos colaterais. Mas eles tendem a ter um pouco, talvez, de anemia. A medicação também pode dar alguns poucos efeitos colaterais, mas o corpo bem nutrido é um diferencial. E agora,
um dos efeitos colaterais que não diminuiu muito foi o aumento do colesterol para quem toma antirretroviral. Então, é muito importante ter o acompanhamento nutricional. Uhum. Na época onde eu trabalhava, eu convivia com eles, né? Mas eu trabalhava na parte do laboratório, era coordenadora da parte de coleta, então, assim, ajudava na coleta, orientava, mas eu via, assim, que aqueles que dispunham de um nutricionista, o tratamento era bem mais eficaz, melhor. Eles Ah, tinham peso regular, tudo tranquilo, faziam atividade física, normal. Eu conheço gente, como eu trabalhei com notificação e eu notificava eles para o Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde, eu conheço pacientes que tá, assim, desde a época que se contaminou, que tem 25, 30 anos de contaminação, né? E que estão super bem, vivendo super bem. mudou muita coisa, né? Isso é muito bom de ver. A Helena Fares está perguntando aqui: a nutrição comportamental usa dietas também? E quando a pessoa apresenta ansiedade? Sim, a nutrição comportamental, ela pode usar dietas. Na verdade, eu prefiro chamar de planejamento alimentar do que essa palavra dieta. Eu acho muito pesada a palavra dieta. Mas é Uhum. assim, a gente tem a nutrição comportamental, igual eu falei para vocês, a pessoa ela é protagonista, né, do plano alimentar dela. E aí, muitas pessoas, que acontece? Ela precisa de quantidades. Eu oriento quantidades, eu oriento horários, eu oriento combinações, eu forneço receitas. Até porque é um hábito nosso. É muito estranho. É a mesma coisa de você ir ao médico e não receber, parece que uma receita e um exame não é bom médico. Então, eu posso também. As pessoas querem um roteiro, mas eu prefiro traçar um roteiro com ela. Então, o que eu explico? Eu explico, por exemplo, ao montar o café da manhã. O que é importante ter no café da manhã dela? Quais os nutrientes são responsáveis pelo bom funcionamento do corpo? Quais quantidades são legais? Aonde tem? Quais alimentos tem? E aí ela monta a escolha dela. Lógico que eu faço as mesmas coisas, peço, faço antropometria, tudo certo. Mostro para ela o limite de calorias, mas a nutrição comportamental vem no sentido assim. Eu tô de dieta, vamos supor que é a palavra que a gente está usando aqui, tô de dieta, então eu não vou comer um brigadeiro. Eu não posso sair com meu marido no sábado e comer uma pizza porque eu tô de dieta. A minha nutricionista não liberou. Ou, eu só vou comer no domingo porque é o dia do lixo. Isso não tá correto. Não existe dia de lixo, sabe? Então, assim, e aí a gente tem que trabalhar com vontades. Porque, por exemplo, às vezes você tá com uma vontade de comer um brigadeiro de tal lugar. Aí eu faço uma restrição e falo, Dani, se você quer perder peso, você não pode comer. Aí você começa a ter vontade de outras coisas. Então eu vou comer um pé de moleque. Não, então eu vou tomar um café mais doce. Acaba que você não mata a sua vontade, começa a incluir outros alimentos que talvez nem estavam na sua cabeça, mas é porque fica aquela palavra de restrição. Então, não é o brigadeiro que vai te engordar, porque ninguém engordou 10 quilos comendo um brigadeiro. Então, assim, mate a sua vontade. E uma coisa que eu acho muito legal da nutrição comportamental e que tem muito a ver com esse período de quarentena agora, é a gente saber a diferença de fome fisiológica e fome emocional. Se a gente conseguir com ferramentas identificar isso, com certeza comer por compulsão vai parar. Se eu conseguir um olhar para o meu corpo, saber identificar que hora eu estou com fome, se eu consigo, quando eu estiver com fome, comer devagar, prestar atenção no alimento. Gente, às vezes se eu perguntar para você, o que você comeu ontem? Muitas pessoas não sabem responder. Quando eu vou fazer questionário de 24 horas na consulta, muita gente não sabe o que comeu ontem. Não sabe, mas comeu. E aí eu brinco, né? Como a gente não cuida da gente, eu falo, engraçado. Se você comprar um carro hoje, o
que te leva para o trabalho, te leva para passear, te leva na casa da sua mãe. Eu tenho certeza que você não para em um posto de gasolina tudo sujo, tudo quebrado, que não tem bandeira de combustível, que você não conhece a procedência. Você vai procurar o melhor combustível para o seu carro, independente do valor dele. É uma conquista sua, você vai querer abastecê-lo bem, a gente tem um cuidado. Por que a gente não tem esse cuidado com a gente? Então, a primeira coisa é, o que eu quero para mim? Uhum. Né? Não que seja proibido, eu não posso comer um doce, pode, mas assim, é ir mostrar qual a importância de uma alimentação mais natural. A nutrição comportamental também, Dani, e aí entra muito sua parte, tá muito valor ao cozinhar. A terapia ocupacional de ensinar o seu cliente a cozinhar, talvez ele nunca cozinhou. E aí ele aprende isso e o hábito de vida dele muda completamente. Porque quando eu faço a minha própria comida, eu sei o que eu coloquei de sal, eu sei o que eu coloquei de tempero, eu sei o que tem ali. Então, eu acho muito importante também trabalhar isso, sabe? É mais um protagonismo importante. É até legal quando surgiu nossa primeira proposta de live. A gente queria fazer nós duas juntas, Foi. fazendo a receita e falando dos aspectos nutricionais e os aspectos da terapia ocupacional. Que Sim. esse trabalho interdisciplinar casa muito, né? Principalmente com o idoso, o adulto, idoso, até com a criança também, não tem como a gente restringir. Só uma pergunta aqui que ela fez, ela complementou com essa pergunta, eu acho que você já falou um pouco disso, mas só para reafirmar. Comer compulsivo, por exemplo, a nutrição lida com isso, ou pode haver trabalho interdisciplinar? Eu não entendi. Cortou, Dani, desculpa. Em relação a quem come compulsivamente, é um trabalho exclusivo da nutrição ou ele é interdisciplinar? Não, interdisciplinar. Comer Aham. por compulsão não tem como tratar comportamentos compulsivos sem a atuação de um psicólogo. Não tem, não tem. Porque eu tenho que entender aonde surgiu aquilo. Por exemplo, tem crianças, tem pessoas, adolescentes, obesos hoje, que quando você vai conversar, aí você começa, né? E nutricionista e os psicólogos trazem isso pra gente que como que nossa mãe falava pra gente quando a gente sentava na mesa? Se você não comer tudo, você não vai brincar, não é para sobrar um grão de arroz no prato. Mesmo sem vontade, a gente comia. Hoje está mais, né? As mães hoje são mais permissivas, mas na nossa época, pelo menos a minha mãe, o que ela colocasse no prato, eu tinha que comer. Então eu não Sabe o tinha que nem. Oi? até hoje eu sofro? Comer a Imagina. gordurinha da carne. E meu pai ficava bravo comigo, você tem que comer. Não era gordona, banha, mas eu não gostava daquela beiradinha, só o nervinho. Não sei se era questão de textura, que eu tinha que mastigar muito para comer, mas até hoje eu sofro. E a gente pensa tanto na terapia ocupacional também. Hoje a gente vê crianças com essas questões Sim. também, né? Achei bem legal a resposta da Helena aqui. Ela, adorei. Muito estranho eu escolher o que o meu cliente vai comer, que é o que acontece, né? Também não. Exatamente. E ela falou que muito bonito o jeito de você ver a nutrição quando falou do protagonismo. Muito bacana. A Eu Rafaela, acho importante. falando bastante, ela falando que lembrou que fez matéria com você na UFTM. Ela estava Jura? fazendo ali. Gracinha, A, depois não estou reconhecendo pela foto. Mas depois me segue lá no Instagram para a gente conversar, Rafa. a Manu trabalha com a gente no INEPS também, é psicóloga. Ela Em que falando pontos? que tanto. Me ajudou muito na bioquímica, entender de metabolismo me ajudou muito, me ajuda. E Malu me ajuda também na fisiopatologia das doenças, sabe? Porque eu acho que se a gente não souber muito bem fisiopatologia, fica mais difícil o cuidado. Então, isso me ajudou muito a biomedicina. E uma coisa que me ajudou também, que eu gosto, na parte de unidade de alimentação e nutrição, que são os restaurantes, comércio, me ajudou muito em relação à microbiologia, né? Porque eu trabalhava no laboratório, eu sei realmente o que é contaminação, o risco de comida contaminada, o porquê. Então, também me ajudou nessa área.
Muita gente fica pedindo para comer na sua casa. Tem curiosidade de saber como que é essa Na comida? minha, olha, eu sempre gostei de cozinhar, mesmo antes da nutrição. Eu sempre gostei de fazer comida. Eu adoro agradar as pessoas com comida, né? Eu sou Ah, descendente italiano, então eu adoro isso. Da casa cheia. Mas quando eu faço alguma coisa assim, agora parece que as pessoas pedem mais, assim, acham interessante. Acho que tudo que eu vou fazer é saudável. Por exemplo, tem churrasco na casa do meu irmão. Lá chego eu com salada de cebola, é minha cara isso. Salada de abobrinha, e de repente as pessoas estão comendo isso e não estão comendo a carne. Eu como carne, gente. Eu não tenho esse problema, não sou, não que seja problema, não sou vegetariana, não. Mas assim, eu levo as coisas que eu levo, por exemplo, farofa com amendoim, e aí de repente todo mundo come. A hora que eu falo, não vou comer, aí comem e gostam, sabe? Então eu gosto dessas coisas diferentes. E eu falo que eu tenho uns segredinhos que eu ponho na comida, uns temperos que ninguém sabe. Então as pessoas gostam. eu tô aqui com chazinho de erva cidreira, que foi sugestão dela. Eu falei que é bom Sim. para não ficar ansioso. Ah, ó, ela até lembrou da água. Vamos fazer um chá, gente, agora para diminuir a ansiedade, dormir mais. A gente pode Chá? mistura de suco com chá. É maravilhoso. A gente não tem esse hábito, mas é muito gostoso, Você tem sabe? no seu, nas suas redes alguma sugestão de chá ou não? Não, eu tenho de suco, uns sucos para imunidade, eu coloquei. Acho que tem um tempinho já, tenho A sucos, gente. mas sujás, por exemplo, o maracujá batido com chá de erva cidreira é uma delícia. Ah, Ah, já tomei de limão com erva cidreira, fica muito erva bom. cidreira é gostoso. Hortelã com o capim-limão, igual você está falando, e por exemplo, que dá para colocar laranja, fica gostoso. É, a polpa de maracujá, se você fizer com melissas, primeiro você faz o chá em infusão e naquela água do chá você bate a polpa da fruta. Fica muito gostoso. É um modo de aproveitar esse princípio ativo dos chás, das plantas medicinais, né? Mas no suco, porque às vezes a pessoa não tem o hábito de tomar chá. Então é um auxílio muito legal isso. Eu não conheço Melissa. Não? Vou te Não, vou mostrar ver. depois. Tô Dani, eu olhando. acho que a gente não respondeu a pergunta da Bruna. Eu vi ela perguntando. Ah, isso eu tô subindo aqui. A Carol, tá formando em psicologia também, deixou um beijo que ela tá terminando a aula. Ah, da Bruna tá aqui. Dentro da lógica da nutrição comportamental, como manter hábitos alimentares saudáveis? Melhor ainda, como podemos evitar a compulsividade nesse momento de estresse e ansiedade? Uma dica legal, deixa eu só acender a luz, só um minutinho. Tá. Tá ficando escuro aqui. Desculpa, gente. Eu acho que o que é legal a gente fazer agora? Com certeza essa quarentena vai nos engordar. A gente está em casa, né? Estamos ansiosos, então estamos tendo muito mais fome emocional, com certeza. Mas a gente pode parar e tentar nos reconhecer. Uma dica que eu dou é faça um registro alimentar, mas não o que você comeu somente, o que você estava sentindo. Então, por exemplo, briguei com meu marido, aí eu fui lá e comi uma caixa de bombom. Mas será que se eu brigar com meu marido todo dia eu vou comer a mesma caixa de bombom? Porque aí no fim do dia, talvez faça sentido você perceber e falar, gente, eu não estava com fome, até porque não é uma caixa de bombom que mata fome. Então você não estava com fome fisiológica, você estava com fome emocional. Lógico que quem pode, nesse período, fazer uma terapia, ter acompanhamento de um profissional, é muito interessante, né? Acompanhar com nutricionista, psicólogo, mas nem todos podem, e nem por isso a gente tem que ficar refém de que, quando a quarentena passar, eu emagreço. Mas depois o sentimento de culpa, talvez, vai ser muito pior. Então, eu acho assim, primeira coisa, estabelecer rotina. A gente precisa ter rotina de sono,
tá? A gente precisa acordar. Tá tudo ligado, gente. A gente precisa acordar, escovar dente, parece engraçado. Trocar o pijama, guardar seu pijama, arrumar sua cama, tomar seu café da manhã e ir para alguma atividade. Ah, mas eu não trabalho, eu não faço nada. Né? Assim, eu não trabalho em casa, eu tenho secretária em casa, eu não preciso cuidar da casa, o meu trabalho tá lá fechado, eu não estou podendo ir. Então, vamos estudar. Eu vou estudar pela internet, eu vou me propor estudar 2 horas, ou eu vou me propor ler um livro das 8 às 10 da manhã, ou eu vou me dedicar a um trabalho voluntário, eu vou ligar para alguém e começar a colocar, fazer um quadro, igual você nos ensinou, Dani, o que eu posso fazer? Porque, por exemplo, se eu tenho opção alimentar das 5 às 6, você concorda que hoje eu não estou comendo? Eu estou com você aqui. Então, se eu estou ocupada, eu não estou comendo. Mas talvez se eu estivesse em cima do meu sofá ali, eu já E tinha ido pelo lá na cozinha. eu vou te contar uma coisa. A minha irmã até briga muito comigo. Eu não tô comendo tanto. Eu não tô comendo tanto que precisa. Às É vezes eu assim. levanto, vou fazer alguma coisa, eu faço pilates, tenho toda a minha rotina e vou deixando. Porque, por exemplo, eu tenho o hábito de não comer antes do pilates para não que eu me sinto mal se eu tiver comido alguma coisa. Sim, Mas antes, em seguida, eu comia. Agora, eu acabo que eu esqueço e vai. mas Aí é importante chega às você vezes fazer a hora uma. do. Ela fala: Ai, Daniela, vai pensar em comida, não? Ó, uma alimentação pré-treino, seja qual atividade física for, Pilates também já é reconhecido como atividade física, pré ou pós-treino é muito importante. E essa rotina, Dani, você mais que ninguém sabe falar isso com propriedade. A rotina nos faz pensar que a gente precisa ter horário. Então, se o meu ato é comer meio-dia, só porque eu tô com quarentena, eu vou comer 2 horas da tarde? Eu não estaria no trabalho a uma, então eu vou comer meio-dia. E aí uma outra ideia o que, que a gente procura quando a gente está com fome emocional? Principalmente produtos ultra industrializados, que são ricos em açúcar, em sal, em gordura trans. Por quê? Porque eles trazem sabor à boca, né? Eles mexem com o nosso sistema nervoso central. Então, diminua o consumo. Não que não compre, mas por que, que eu tenho que comprar 7 pacotes de bolacha recheada para eu comer um a cada dia? Hoje já tem um pacotinho que vem menos. Então, será que eu não posso substituir? Será que não é legal eu aprender a ler rótulos e perceber se lá tem mais do que 4, 5 ingredientes, ingredientes que eu nem conheço? Eu brinco assim, aquilo que não é reproduzível na sua casa, certamente não é tão bom para a sua saúde. No sentido assim, ninguém consegue fazer um refrigerante. Ninguém consegue fazer bolacha recheada. Alguma coisa tem ali que a gente não consegue reproduzir igual em casa, né? Então, tenta comprar então em menores porções, tenta fazer uma lista de compra no domingo, tirar 2 horas do seu domingo, porque é tão interessante que as pessoas antes, Dani, falavam assim: ah, eu queria fazer uma reeducação alimentar, mas eu não tenho tempo. Agora parece que tem o tempo, mas não consegue. Então, concorda que ainda está naquela fase de pré-contemplação? Não é o tempo, não é o problema, é porque ainda não faz sentido para você. Porque o dia que fizer sentido, com tempo ou sem tempo, você vai fazer. Então, assim, compre menos um pouco. Escolha alguns industrializados, úteros. Por exemplo, você compra salsicha, você compra salame, você compra presunto, você compra bolacha recheada, você compra sorvete, que é rico em gordura trans. Então, assim, essa semana eu vou deixar de comprar 2. Gente, é um diferencial muito grande. Ah, em vez de comprar o hambúrguer industrializado, eu vou tentar fazer. Será que eu consigo? Será que eu posso fazer uma noite de hambúrguer na minha casa? Sabe? E aí eu acho que são mudanças que vai mexendo com a gente, vai criando sentido. Ah, eu não vou comprar suco de caixinha, que nem é suco, né? Mas, por exemplo, eu não vou comprar suco de caixinha. Ah, eu acho que essa semana eu vou começar a misturar fruta para ver se eu gosto de algum sabor. Vou mexer, vou bater manga com maracujá. Vou bater mamão com laranja.
E aí Uhum. você vai tentando colocar isso na sua rotina, mas assim, acho que até o quadro de horários que você nos ensinou, Dani, ajuda muito. Ajuda a gente a distanciar essa fome. E outra coisa, eu vou comer. Eu tô com vontade de comer um chocolate, coma. Mas coma com o jeito que você tá agradando você. Sinta o cheiro do chocolate. Chocolate acima de 70% é receita medicinal, ajuda muito. Ele é terapêutico, né? Mas quem não dá conta, compra um ao leite ou compra um 40%, mas sinta o cheiro, não põe na boca com compulsão. Experimente, é, é, vai degustando aos poucos, para aquilo também fazer sentido, para te dar um alívio no sentido assim, matei minha vontade. Então, assim, diminuir as porções, tem algumas estratégias que a gente pode usar. Agora, é lógico, não é época, gente. Eu já sou contra dieta restritiva. E agora, principalmente na quarentena, isso não é correto. E dieta restritiva precisa ter acompanhamento nutricional. Por quê? Eu não estou fazendo restrição só de caloria. Muitas vezes essa dieta restritiva com restrição de caloria, eu também estou fazendo restrição de nutriente. E aí o meu corpo vai ficar doente. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Alexandra, e a Rafa falou, fez um comentário que é algo que você sempre diz. Descasque menos, não, desembale Vale mais e descasque menos. mais e descasque menos. Não, ao contrário, desembale menos e descasque mais. Oh, meu Deus. Não abrir E, pacote. e uma coisa Desculpa. que eu tô pensando aqui que é muito interessante nessa questão da cozinha. Nesse momento de distanciamento social, a gente está mais em casa. Sim. Tem vários tipos de famílias, pessoas. Algumas casas que a pessoa está tendo mais tempo para se dedicar ao preparo dos alimentos, que aí ela pode usar mais a criatividade. Eu tenho amigo que está fazendo a massa da lasanha, Olha que está aí, preparando gente. o nhoque, isso morando sozinho. Isso é Olha muito gostoso. isso. E por Muito. outro lado, tem outros que acumulou funções, né? É mãe, Sim. filho tem aulas que Aula você tem que online sou ir eu. para a comida. E nisso tem que ter uma organização da rotina para isso, né? De Sim. repente, alimento que eu posso fazer, que dá para comer mais de um dia, que dá para congelar ou guardar porções. De básico assim, Dani, a gente pode pensar assim: a comida preparada na geladeira, ela fica em média 3 dias, se bem acondicionado, tudo. A comida congelada, 3 meses. Então, por exemplo, o exemplo do seu amigo que está fazendo a massa da lasanha. Ele pode já fazer uma porção extra e congelar. É super legal. Igual eu, por exemplo, eu faço meu próprio tempero, meu próprio molho de tomate. Eu sempre tenho congelado, porque eu uso aquele molho para tudo. Para fazer a minha pizza, para fazer meu macarrão, para fazer o estrogonofe, para fazer tudo. Então, eu sempre faço uma porção a mais. Primeiro que a gente tem que pensar em economia. Eu acho que a gente tem que pensar em reaproveitamento de alimentação e em economia. Então, por exemplo, se eu vou ligar a panela de pressão, acender para cozinhar meio quilo de tomate para fazer meu molho, por exemplo, por que eu não já faço 2 quilos? Se eu tenho um lugar para armazenar, eu já faço 2 quilos, coloco em pote e já deixo guardado. Então, eu tenho Uhum. já pronto. Aí eu penso assim, nossa, eu vou fazer o quê? Aí você lembra que você tem um molho, se você colocar lá no peito de frango, colocar um pouco do creme de leite, você já tem um pré-estrogonofe ali, ou igual frango desfiado. Eu faço na panela de pressão para ficar mais fácil de desfiar. Eu sempre tenho uma porção guardada. Vira uma torta, eu coloco no frango, no arroz para fazer um risoto. Então é mais prático. Quem se planeja, na verdade, a gente acha o contrário, né? A gente acha que planejamento gasta tempo. Na minha opinião, planejamento economiza tempo. A gente poupa muito tempo. Muito tempo. Tá falando aqui, eu tô pensando nessa questão significativa do preparo do alimento mesmo, em receitas que fizeram parte da nossa vida. Por exemplo, no almoço na casa da avó, você falando do frango desfiadinho. Gente, eu lembro assim, me dá água na boca. A minha avó preparava o frango de caldo lá de panela com Hum. aquela
cozinha do frango, ela preparava o Sim. molho para fazer o macarrão. E ela Hum. ralava aquele queijo na hora. Gente, como aquilo era bom! E um Então, dia ela Dani, vamos pegar esse exemplo seu. Isso é memória afetiva. Imagina você consultando comigo e eu olhar para você e falar: você não vai comer. Vamos supor que sua avó é viva e você ainda vai lá. Aí eu falo: você não pode comer macarrão, tem que ser macarrão integral. Tem sentido para você isso? Então, se você quiser manter seu peso, você não vai comer mais o macarrão. Não tem lógica. Por isso que eu falo: não tem por que eu escolher. É você, vai comer o macarrão sim. Mas se você está lá no almoço de domingo, você tem que saber a importância. Olha, é importante eu comer os legumes, é importante eu comer as verduras e é importante eu comer o macarrão. Tudo é porcionado. Até porque, ao montar um plano, nós precisamos mais de carboidrato. Geralmente, 60% das calorias de um plano alimentar é carboidrato. Então, se é isso, por que eu não posso fazer as minhas escolhas? Eu tenho que saber o que é montar um prato saudável. Se eu sei, fez sentido, não importa como que eu vou comer aquilo. Então, eu posso comer o macarrão. O integral é melhor? Mas tem que ser o integral? Não, não tem que ser. Às vezes você não come um macarrão integral, mas come uma banana com uma colher de aveia. Você não está comendo fibra do mesmo jeito? Porque Deixa quem eu, não eu gosta? desculpa te cortar, faltam Não. 2 minutinhos, pouco tempo. Tem alguma coisa que você não queria deixar de passar em branco, que você queria falar? Olha, eu acho que, já que a gente está falando muito de quarentena, né? Que a gente pudesse, né? A gente está isolado. Então, assim, o que eu sugiro para quem não mora sozinho, né? Tem a companhia da irmã, do pai, da mãe, eu com meu esposo, que pelo menos uma refeição no dia a gente faça à mesa com os nossos familiares. E que a gente coma devagar, sem distração com TV, ou celular na mesa, e use aquele momento para resgatar sentimentos, tá? Eu acho muito importante, porque. E colocar também um outro recado é tentar estabelecer uma rotina. Porque aí eu acho que tudo funciona, né? As pessoas, né? Eu acho isso muito importante. A gente estuda isso, você sabe isso. O que é saúde? Não é ausência de doença. A gente sabe que não é. Saúde é bem-estar físico, mental, espiritual. Então, nesse momento, se eu engordei 1 quilo, 2 quilos, isso não é importante. A gente pode cuidar isso depois, mas é importante eu ter consciência dos meus sentimentos. Às vezes é necessário, sim, eu tô e eu tenho que dar atenção à minha fome emocional. Mas também